Meus queridos alunos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. É sempre muito bom ter vocês aí assistindo às nossas videoaulas. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante na química orgânica. Você que gosta da química orgânica, hoje nós teremos um assunto muito especial. Estaremos falando sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Vamos nos lembrar que os hidrocarbonetos são aqueles compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. São os compostos mais simples da química orgânica. E eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, você conhece o 2,2,4-trimetilpentano? Já ouviu falar? 2,2,4-trimetilpentano? Pois é, claro que você já ouviu falar. Afinal de contas, o seu carro se move com o 2,2,4-trimetilpentano. Estamos falando da gasolina, que tem uma estrutura carbônica muito interessante, que você confere aqui com a gente. Olha aí, essa é a estrutura da gasolina, 2,2,4-trimetilpentano. Também nós temos na nossa alimentação muitos hidrocarbonetos, que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Veja, por exemplo, a vitamina A, que é obtida a partir de uma estrutura que é basicamente um hidrocarboneto, chamado de beta-caroteno, que está presente em alguns alimentos, entre eles aí a cenoura, como você pode conferir aqui também. Olha que estrutura maravilhosa do beta-caroteno, gente. Olha que coisa fantástica. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses hidrocarbonetos ramificados e a importância deles no nosso dia a dia. E é claro, conhecer a nomenclatura deles é muito importante para você que está aí se preparando para os vestibulares. Como este assunto é muito vasto, nós temos que dividi-lo em pelo menos 2 programas. Então hoje estaremos trabalhando nesta primeira videoaula a parte de grupamentos e radicais orgânicos. Vamos definir aí os grupamentos, todo mundo já deve ter ouvido falar no ensino médio, dos grupamentos orgânicos, né? Grupamento metil, grupamento etil, N-propil, isopropil, sec-butil, N-butil, enfim, esses grupamentos orgânicos que você já deve conhecer. E também os radicais, vamos entender qual a diferença entre radical e grupamento e substituinte de cadeia. O grupamento também pode ser chamado de substituinte de cadeia, ok? Depois nós vamos aprender a dar nome para os alcanos ramificados. Os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Ciclanos, citranos e aromáticos. Beleza, galera? Pois então, vamos começando e começando bem. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois não perca tempo, se inscreva em nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no @KakaQuímica no Instagram. Belezinha, galera? Vamos começar então falando sobre radicais e grupamentos orgânicos, a base da nomenclatura dos compostos ramificados. Bora lá! Muito bem, galera, vocês devem ter ouvido falar de radicais livres. Afinal de contas, onde esses radicais livres estão presentes no nosso dia a dia? O que é um radical livre? Primeiramente, vamos conceituar o radical. O radical é uma molécula instável. Mas por que ela é instável? Porque ela tem um elétron desemparelhado. Então, ela tem a característica de ser muito reativa. Ela precisa ter mais um elétron ali. Então, ela é ávida de ligações. Ela precisa se ligar a alguém para conseguir aí a sua estabilidade. Então, os radicais livres, eles são responsáveis, entre outras coisas, pelo processo de envelhecimento. Mas e na química orgânica? Afinal de contas,
Como se forma um radical livre? Moléculas, elas tendem a sofrer uma cisão em suas ligações covalentes, uma quebra em suas ligações covalentes. Esta quebra pode ser uma quebra heterolítica ou uma quebra homolítica. Se for uma quebra heterolítica, os dois elétrons acabam ficando com uma das partes e um elétron, a outra parte sai sem esse elétron. Se for uma cisão homolítica, a quebra ocorre deixando um elétron para cada uma das estruturas. Então, nós temos, neste segundo caso, na cisão homolítica, a formação de um radical. Como vocês podem conferir aqui no nosso esquema. Olha aí, cisão heterolítica, cisão homolítica. Na cisão homolítica nós temos a formação do radical livre. Vamos exemplificar com algumas moléculas orgânicas bem simples que são importantes para a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, os chamados radicais e grupamentos orgânicos. Vamos definir quem é quem agora. Presta atenção comigo aqui, ó. Vem cá. Quando nós falamos, por exemplo, do metano, veja que o metano é um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. O etano, 2 carbonos ligados a 6 átomos de hidrogênio por ligações covalentes. Vamos imaginar que esta ligação carbono-hidrogênio, ela acaba se rompendo. Ela pode se romper de duas formas. Através de uma cisão homolítica. Nessa cisão homolítica, um elétron fica com o carbono, o outro elétron fica com o hidrogênio. Então nós temos aí a formação de 2 radicais. Percebam, nós temos aqui um radical metil. Isso vai ser chamado, essa estrutura será chamada de radical metil. Agora, num outro caso, o que acontece? Pode ocorrer deste carbono ficar com os 2 elétrons para ele. Então nós temos aqui 2 eletronzinhos. Perceba, a partir desse momento nós formamos um grupamento em que essa estrutura ela vai ficar negativa, tá? E essa estrutura vai ficar positiva, porque afinal de contas ela perdeu um elétron. Então, o elétron desemparelhado vai representar o radical metil. O parzinho de elétrons juntos, eu posso representar desta forma, com um risquinho, tá? Vai representar o grupamento metil. É importante saber diferenciar grupamento de radical. Nós vamos trabalhar mais na nomenclatura dos compostos orgânicos com o conceito de grupamento. Então, está falando aí grupamento, substituinte de cadeia, que é a mesma coisa, ok? Veja no etano. O etano tem 2 carbonos com 6 átomos de hidrogênios ligados. A partir do momento que ele perde um hidrogênio, né, ele libera um hidrogênio através de uma cisão. Ela pode ser uma cisão homolítica, então nós teremos a formação de um radical etil. Então, o radical etil será aí formado a partir de uma estrutura que tem um eletronzinho desemparelhado, ok? E ele pode ficar também com esses 2 elétrons para ele, para o carbono. Então, nós temos aqui a formação de um grupamento etil. E aqui a representação grupamento etil, que nós vamos utilizar bastante na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, beleza? Então, com isso, nós já conhecemos 2 grupamentos, os 2 primeiros grupamentos, que é o grupamento metil e o grupamento etil. Perceba que, neste caso, este hidrogênio, ele pode sair daqui, daqui, daqui ou daqui, vai ser a mesma coisa. Todos os hidrogênios estão igualmente distribuídos nessa estrutura. Aqui também, nós temos 2 carbonos, né? Perceba que a estrutura é uma estrutura simétrica. Então, tanto faz os hidrogênios saírem daqui, qualquer um dos hidrogênios, ou desta parte da molécula, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas o que acontece se nós tivermos mais de 2 carbonos na estrutura? Um carbono primário, um carbono secundário e um carbono primário.
existe mais de uma possibilidade de saída dos hidrogênios, não existe? É o que nós vamos conferir agora com o propano e com o butano. Confira comigo. Ô galera, pois é, e num passe de mágica, vamos falar sobre os radicais e os grupamentos derivados do propano, do butano e de uma estrutura que você vai conhecer comigo agora, que é o isobutano, ok? Vamos lá então. Como nós já vimos, quando um elétron fica na estrutura e o outro sai com a outra parte, com a outra estrutura, nós temos um radical. Quando os dois elétrons ficam com uma das partes apenas, nós temos um grupamento. Então, vamos ver o que acontece com o propano, com o butano e com o isobutano agora. O propano, olha só, perceba que ele apresenta duas possibilidades. Nós temos um hidrogênio ligado ao carbono primário, dois hidrogênios ligados ao carbono secundário e estes outros hidrogênios ligados ao outro carbono primário. Entenda que este carbono e este carbono são exatamente iguais. São dois carbonos primários nas extremidades. A mesma coisa está acontecendo aqui com o butano. Perceba que este carbono e este carbono são iguais. Este carbono e este carbono são carbonos secundários, também semelhantes entre si. Desta forma, nós temos duas possibilidades de saída do hidrogênio. Aqui da extremidade ou aqui do meio, certo? Tanto faz sair dessa extremidade ou dessa extremidade, repito, a mesma coisa aqui. Desta forma, nós temos a formação de dois grupamentos e de dois radicais diferentes. Aqui nós temos, na extremidade, formação de radical com o elétron livre na extremidade, ou aqui no meio. Então nós temos o radical, que neste primeiro caso se chamará radical N-propil ou grupamento N-propil. No segundo caso, saindo do meio do carbono secundário, nós vamos chamar este radical ou grupamento de isopropil, ok? Então, ó, saiu da extremidade normal propil ou simplesmente propil. Você pode encontrar simplesmente propil. Se sair do meio do carbono secundário, nós teremos o isopropil. Beleza? Ok? Então, olha lá. Grupamento ou radical N-propil, grupamento ou radical isopropil. No caso do butano, saindo da extremidade, nós teremos o radical ou grupamento N-butil. Saindo do carbono secundário, veja que esta saída faz com que nós tenhamos dois carbonos do lado de lá e um do lado de cá, então não está dividindo a molécula bem no meio, tá? Então nós temos aqui a estrutura que nós vamos chamar de radical ou grupamento sec-butil. Para a gente sacar isso, lembra que esse carbono aqui é um carbono secundário? Então nós podemos chamá-lo de sec-butil por causa do carbono secundário. A valência livre ou elétron desemparelhado está no carbono secundário. Ah, professor, mas lá em cima eu estou chamando de iso, é um carbono secundário também. Alguns autores admitem o nome do isopropil como sec-propil também. Alguns autores escrevem sec-propil. Não tem problema. Eu aconselho vocês a utilizarem isopropil, beleza? Aqui. Vocês podem encontrar alguns autores aí que vão classificar como sec-propil. Não está errado se considerarmos o conceito, belezinha, galera? Agora, existe uma estrutura que é permitida a partir de 4 carbonos, que é uma estrutura ramificada. Nós temos o carbono aqui no butano, formando uma estrutura linear. Mas veja que a partir de 4 carbonos, nós temos a possibilidade de uma estrutura ramificada. Quando isso acontece, nós vamos ter 3 carbonos primários, primário, e um carbono terciário. Tá? Então veja, nós temos ainda duas possibilidades. A possibilidade de saída deste ou deste vai ser a mesma coisa, afinal são 3 carbonos primários,
e a possibilidade de saída do hidrogênio deste carbono, que é o carbono terciário. Desta forma, nós vamos formar mais dois radicais, dois grupamentos também. Olha aí. Então, nós temos a possibilidade de formação deste radical, deste grupamento, deste grupamento. E o nome deles? O nome do grupamento ou radical formado quando sai do carbono primário, isobutil, ok? Quando sai do carbono terciário, terquibutil. Lembre, carbono terciário, terquibutil. O nome dessa estrutura, na nomenclatura oficial, é metilpropano. Nós podemos dar a ela o nome de isobutano. Por que iso? Porque ela é um isômero do butano. Ela possui 4 átomos de carbono. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrogênio nas duas moléculas. C4H10 para o butano e para o isobutano. Então, são chamados de isômeros. Tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, certo? Então vamos lá, repassando para vocês. N-propil, isopropil. Saindo da extremidade, saindo do carbono secundário, no caso do propano. No caso do butano, saindo da extremidade, N-butil. No carbono secundário, sec-butil. No caso do isobutano, saindo das extremidades, qualquer uma das extremidades, isobutil. Saindo do carbono terciário, terquibutil. Belezinha, galera? Mas e se a molécula tiver uma ligação dupla? Tivermos lá o eteno, por exemplo. E os aromáticos, como ficam? Vamos conferir como ficam essas estruturas com seus respectivos radicais e grupamentos. Muito bem, vamos conferir então agora aqui nesta nossa videoaula sobre grupamentos radicais e nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, mais alguns grupamentos derivados então do eteno, do benzeno e do naftaleno. Vem comigo. Olha só, gente, o eteno, quando perde um dos seus hidrogênios, lembrando que ele só tem 4 hidrogênios, então, se ele perder um hidrogênio daqui ou daqui, vai ser exatamente a mesma coisa. Nós teremos este radical e este grupamento. Olhem bem, quando ele tem apenas o elétronzinho desemparelhado, o radical, repetimos, tendo os 2 elétronzinhos aqui, o grupamento. Então, ao perder um hidrogênio qualquer, o eteno se transforma no grupamento ou radical etenil ou vinil, beleza? Etenil ou vinil. Quando nós falamos do benzeno, o benzeno ele pode perder qualquer um dos seus hidrogênios, afinal de contas ele é um anel composto por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, de qualquer lugar que ele perdeu o hidrogênio, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, perdendo qualquer um dos seus hidrogênios, ele se transforma neste radical ou neste grupamento, que será chamado de fenil. Ok? Então, radical fenil, grupamento fenil. Agora, existe um derivado muito importante do benzeno, que é utilizado como solvente. Inclusive, um dos principais solventes utilizados na chamada cola de sapateiro. É o chamado tolueno, que na realidade teria um outro nome. O nome oficial dele é metilbenzeno. Mas este tolueno, esta estrutura, quando um hidrogênio sair do CH3, nós teremos a formação de uma estrutura mais ou menos assim. Olha aí. Então nós temos o CH2 com o elétron desemparelhado, radical. Aqui com os 2 elétronzinhos, grupamento. Então, o radical ou grupamento derivado da saída de um hidrogênio do CH3 do tolueno, da cadeia que está ligada ao anel aromático, será chamado de benzil, ok? Então, olha lá, o eteno dá origem ao radical ou grupamento etenil ou vinil,
O benzeno dá origem ao radical ou grupamento fenil. O tolueno dá origem ao radical ou grupamento benzil. Beleza, galera? Mas e o naftaleno, que é comercializado aí de forma impura com o nome de naftalina? Aquela bolinha que sublima, lembram? Para espantar as famigeradas baratas. Pois é. Quando nós falamos do naftaleno, nós temos apenas duas possibilidades de substituição. Veja que o naftaleno ele tem uma estrutura mais ou menos assim, olha aí. Deixa eu ficar do lado de cá. Olha a estrutura do naftaleno. Perceba que este carbono e este carbono são exatamente iguais a este carbono e este carbono. Tá? Ou seja, este e este são iguais a este e este. Este e este são iguais a este e este. Então nós temos duas possibilidades. Quando nós tivermos o radical com o elétron livre neste, com o elétron desemparelhado, neste carbono aqui, ó, aqui, aqui ou aqui, nós teremos o radical ou o grupamento alfa-naftil, ok? Quando nós tivermos neste carbono aqui, neste ou neste, nós teremos o radical ou o grupamento beta-naftil. É bom conhecer, mas dizer que nós vamos utilizá-lo na nomenclatura dos compostos aí não é muito verdade. Para quem vai fazer faculdade de química, para quem vai para a área de química mesmo, vai utilizar bastante lá na química orgânica. Mas para o ensino médio, podem ficar tranquilos, que é mais curiosidade mesmo aprendermos aí a respeito do alfa-naftil e do beta-naftil, que são grupamentos orgânicos também. E agora eu quero apresentar para vocês um mapa mental bem bacana de radicais orgânicos e de grupamentos orgânicos. Confira comigo e já um exercício para a gente fechar essa nossa videoaula de hoje. Bora lá! Muito bem, vamos então fazer um exercicinho, gente? Vamos fazer um exercicinho comigo? Selecionei um exercício aqui muito bacana para estar fazendo com vocês. Acompanha comigo aí. Supondo a união dos radicais sec-propil, etileno, duas valências em carbonos distintos, e sec-butil, assinale o que for correto. Número 1. Esta união poderá formar um composto com fórmula molecular C9H20. Número 2. O composto poderá apresentar 4 carbonos primários e 2 carbonos terciários. Número 4. O carbono poderá apresentar duplas e triplas ligações. Número 8. O composto poderá apresentar todos os átomos de carbono com hibridização sp3. 16. O composto poderá apresentar uma cadeia ramificada. 32. O composto poderá ser o 2,5-dimetil-heptano. Qual a somatória? Pois é, galera, então vamos à resolução deste exercício com vocês. E olha só, um exercício que vai dar, no seu transcorrer, uma pequena pincelada aí no nosso próximo assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos alcanos, né? Vamos dar uma adiantadinha na matéria que é assunto da nossa próxima videoaula, ok? Tem um item aí que está pedindo a nomenclatura deste alcano. E nós vamos dar aquela adiantadinha especial nesse exercício. Beleza? Olha aí, gente. Esse exercício diz o seguinte: supondo a união dos radicais sec-propil, etileno, duas valências em carbonos distintos, e sec-butil, assinale o que for correto. Essa união poderá formar um composto com fórmula molecular C9H20. Muito bem, isopropil, etileno, na descrição do exercício, tá?
e sec-butil. O que ele fala sobre o etileno aí? Ele fala que o etileno são duas valências em carbonos distintos. Então, et, 2 carbonos, né? Uma valência aqui seria para o autor, neste exercício específico, o etileno. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. O etileno, na realidade, é o nome popular do eteno. É o nome não oficial do eteno. Olha aí, esse é o eteno. O eteno ele sofre um processo de polimerização para formar o chamado polietileno. Então, quando isso acontece, existe o rompimento de uma de suas ligações aqui, a ligação π. Então, nós teremos um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, e ele fica com essas valências livres em cada um dos carbonos aí nas extremidades, beleza? Então, por isso, eu acredito que o autor está considerando já a forma polimerizada deste etileno, beleza? Então aqui está o etileno e aqui está o sec-butil. Então olha lá, isopropil, 3 carbonos saindo do carbono secundário, isopropil. 4 carbonos saindo do carbono secundário, sec-butil, as estruturas que ao se juntarem vão formar esta linda cadeia carbônica. Então, esta união poderá formar um composto com fórmula molecular C9H20? Sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 hidrogênios. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9H20 será a fórmula molecular dessa estrutura. Beleza? Então o primeiro item está correto. Segundo item, o composto poderá apresentar 4 carbonos primários e 2 carbonos terciários. Será verdade? Vamos ver. Olha só, esse carbono aqui é um carbono primário, primário e também um carbono primário. Então ele vai ter 4 átomos de carbono primário. Vamos nos lembrar que carbono primário é aquele carbono que se liga a um único átomo de carbono, beleza? Carbono secundário vai se ligar a 2 carbonos, terciário a 3 carbonos e quaternário a 4 carbonos. Perceba que ele diz nesse segundo item, o composto poderá apresentar 4 carbonos primários e 2 terciários. Vamos ver aqui onde é que estão os 2 terciários. Opa, está aqui, ó. Este vai ser terciário porque está ligado a 1, 2, 3. Este vai ser terciário porque está ligado então a 1, 2, 3. Então aqui nós temos o carbono terciário, e aqui nós temos os carbonos primário, primário e primário. Beleza, galera? Olha aí. Então esse segundo item também está correto. Então nós temos aí 1 mais 2. Vamos lá. O composto poderá apresentar duplas e triplas ligações. Está apresentando alguma ligação dupla aqui, galera? Não está. Está apresentando alguma ligação tripla? Também não. Então esse quarto item aí está zoado. Não rola esse quarto item. Não tem ligações duplas nem ligações triplas. 8. O composto poderá apresentar todos os átomos de carbono com hibridização sp3. O que é um carbono hibridizado sp3? É aquele que faz apenas ligações simples. Olha aí, o carbono sp3 ele vai ter 4 ligações simples. Perceba, todos os carbonos dessa estrutura estão fazendo apenas ligações simples, logo, todos eles são sp3. Beleza? Então este item também está correto. O item 8, olha a somatória. 1 mais 2 mais 8 até agora. O 16, o composto poderá apresentar uma cadeia ramificada. Opa! Olha só a ramificação carbônica aqui, ramificação carbônica aqui. Então este item também está correto. O 16 está correto também. Ele apresenta a cadeia ramificada. E o último, o composto poderá ser o 2,5-dimetiloheptano. E agora? Nós ainda não falamos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos denominados alcanos. Falamos?
Ainda não, é assunto da nossa próxima videoaula. Mas eu vou dar uma adiantadinha aqui. Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que eleger uma cadeia que nós chamamos de cadeia principal. É a maior sequência de carbonos que você tiver. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa vai ser a sua cadeia principal. Então, uma vez eleita a sua cadeia principal, você vai ver as ramificações que estão ligadas nela e vai identificar essas ramificações. Nossa, mas que ramificações são essas? São justamente os radicais e os grupamentos que nós estudamos nesta videoaula. Então aqui, um carbono só, olha aí, é derivado do metano, então será o metil. Então nós temos aqui um metil e aqui um outro metil, maravilha? Então nós temos o metil e o metil. Qual é a segunda regrinha que nós temos que considerar aqui? Nós vamos numerar essa cadeia carbônica, que é a cadeia principal, dando os menores números possíveis para as ramificações. Então observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, no carbono 2 eu tenho um grupamento metil, no carbono 5 eu tenho um grupamento metil. Então olha como é que eu vou dar o nome. Olha a regrinha, depois nós vamos, na próxima videoaula, detalhar essas regras bem bonitinho para você, tá ok? Olha aí, então como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. Nós vamos listar em ordem alfabética os radicais, nesse caso nós temos apenas os radicais ou grupamentos metil, colocando no início um prefixo que identifique quantos grupamentos metil eu tenho. Por exemplo, como eu tenho 2 aqui, eu vou usar o prefixo di. Se eu tivesse apenas um, não usaria nada, tá? Mas nós temos metil e metil. Em que carbonos ele está ligado? No carbono 2 e no carbono 5. Então, olha só. 2, 5. 2 grupamentos metil. Dimetil. Dimetil. Ok? E terminar com o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, hept. Somente ligações simples, an. Terminação de todos os hidrocarbonetos, O. Então, 2,5-dimetil heptano é o nome desse composto. Desta forma, nós percebemos, então, que o item 32 também está correto. Olha aí, mais 32 aqui. Então, a somatória deste exercício será 59. Põe na tela pra gente a resolução completinha para você aí. Muito bem, minha gente, vamos encerrando esta nossa primeira videoaula deste assunto fantástico. Hoje nós falamos apenas sobre radicais e grupamentos orgânicos. Na nossa próxima videoaula estaremos falando sobre nomenclatura dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos, com exemplos bem práticos para você, ok? Então, vamos estudando esta matéria, vamos aí nos familiarizando com os grupamentos, com os radicais orgânicos, para que consigamos entender bem a nomenclatura dos hidrocarbonetos e de todas as demais funções orgânicas, ok? Então, fica por aqui esta nossa videoaula. Te espero na próxima videoaula aqui no canal Química com Cacá.